Nós já estamos de volta. Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas, ele que vem comentar os fatos que têm repercutido aqui em Itaúna. Na última semana nós não tivemos a presença do Bruno aqui no nosso jornalismo, estávamos trocando alguns equipamentos e foi aniversário do Bruno. Então, Bruno, em nome de todos os telespectadores, da direção aqui do Grupo Cidade, gostaria de desejar para você, antes de começar o quadro, parabéns, muitas felicidades e saúde, que é o mais importante. Ô Fábio, muito obrigado, gratidão a você e a todos os colegas e telespectadores. Bruno, para a gente começar, a ViaSul está pedindo na Justiça 14 milhões, enquanto a tarifa de R$ 6,50 não será subsidiada e ainda terá mais um aumento esse ano. Como que fica a questão da população? O usuário ele tem que ficar ciente, antes de mais nada, que pelo menos em 2024 não há chance da tarifa ser subsidiada. Ou seja, dos R$ 6,50 serem reduzidos para R$ 4,50, como o Neider propôs inicialmente para os vereadores, ou a R$ 5,00, com a prefeitura pagando essa diferença. Porque a ViaSul encaminhou essa questão para a Justiça. E eu ando vendo pessoas do campo político, alguns cidadãos também, fazendo confusão nos últimos dias aqui na cidade, Fábio, em relação ao valor do subsídio. Falando, ora, mas antes era 26 milhões, agora caiu para 14 milhões. Não tem nada disso, eu vou explicar a razão para vocês. Primeiro que os 14 milhões são um prejuízo que a ViaSul alega que teve na pandemia, baseada naquele estudo do Cefet. Portanto, a concessionária foi à prefeitura, solicitou esse subsídio de 14 milhões para repor esse dinheiro que ela diz ter perdido, baseado num só estudo. Agora, com a questão na Justiça, os vereadores, o prefeito foram chamados lá naquela audiência de conciliação, quem vai decidir isso é a Justiça. E já não é mais 14 milhões, porque os juros correram, parece que agora passou para 17 milhões. O restante, que seriam aí 12 milhões, que totalizariam 26 milhões, seria aquela proposta que a prefeitura fez para subsidiar a passagem. Em 2023, em 2024, aí reduzindo o valor da tarifa para o usuário final. Por quê? Porque eu já falei várias vezes, o transporte coletivo hoje tem um custo alto. Já me posicionei contra a prefeitura repor o prejuízo à ViaSul. Sou contra os 14 milhões. Ainda que a concessionária tenha um contrato com a prefeitura, ela não fez o dever de casa. Ela não cumpriu, pelo contrário, ela descumpriu várias cláusulas contratuais e o próprio ex-gerente de trânsito alertou o alcaide por meio de memorandos. Portanto, não há sentido em um município de Itaúna dar 14, 17 milhões para a concessionária e essa questão vai ficar aí para a Justiça que vai decidir. O ruim mesmo, quem vai sair prejudicado, como eu falei, é o usuário. Porque se antes o prefeito havia enviado essa proposta e teve vereador que não quis nem saber de conversa, ou seja, não foi devidamente negociado, argumentado, estudado pela Câmara, não há possibilidade da passagem ser subsidiada esse ano. Que eu espero que isso seja resolvido pelo próximo prefeito, na próxima administração. Que nós tenhamos um prefeito capaz de enfrentar a empresa de ônibus, um prefeito que seja capaz de se colocar no lugar da população, do contribuinte, do usuário. Hoje o prefeito ele só assina recibo para a empresa fala, quero 14 milhões, ele vai lá e leva o projeto para a Câmara. A empresa fala, quero a tarifa a R$ 6,50, ele vai lá nem negocia com a concessionária, já vai e consegue a tarifa a R$ 6,50. Isso não é defender o interesse do povo. Da mesma forma, eu espero que em ano que vem, em 2025, nós tenhamos vereadores realmente comprometidos com a população. Eu não quero vereador que trabalha só para o grupinho dele, não.
só para a igreja, né, que ele representa, ou então só para os amigos dele. Eu quero um vereador que represente o usuário do transporte coletivo, que seja capaz de sentar com o prefeito e dizer, olha, como nós vamos resolver a passagem subsidiada? A passagem hoje é cara. O custo do transporte hoje, não só em Itaúna, no Brasil, é alto. Como que nós vamos agora nos colocar no lugar do usuário e vamos chegar a uma negociação, um equilíbrio em que a gente tenha uma passagem mais justa? Eu acho que é isso que o itaunense espera. E não discursinho, vídeo em rede social, fugindo da responsabilidade. Os vereadores têm um compromisso de defender o interesse público, o interesse do itaunense. E na questão do transporte coletivo, eles perderam o ônibus. Agora, flagrantes de cidadãos mostram várias manobras perigosas nas ruas de Itaúna. Isso tem se repetido praticamente todos os dias. Muitas pessoas, até com medo, viu, de sair na rua, em vários bairros aqui da cidade. Nós não podemos normalizar essa situação. Só porque tem uma turma que gosta de praticar grau, empinar moto, acelerar, furar sinal, fazer isso aí na rua dos outros, de noite, com risco de atropelar uma criança, risco de causar um acidente, fora a barulheira. Você quer fazer grau? Vai lá para o Mega Space, vai para um local apropriado. Agora, da forma como a coisa anda em Itaúna, o cidadão precisa filmar, denunciar e nós vamos mostrar. Esses dias chegaram em vários vídeos para a gente lá no Viu Itaúna, a gente até publicou um, queria que o Luciano colocasse na tela, lá na rua José Bernardes. Os moradores lá toda semana reclamam com a gente, dos motoqueiros lá, e nesse vídeo aí, observa-se claramente que o condutor faz manobra de zigue-zague com a motocicleta. Uma outra motocicleta vem atrás dele, não sei se estava junto, mas os dois estavam numa velocidade muito próxima, né? E o segundo motociclista até faz uma ultrapassagem para nele aí à esquerda. Então isso aí é uma demonstração, um flagrante dos moradores lá da situação que está acontecendo na rua José Bernardes. E nós recebemos também um outro vídeo de uma pedestre ali na rua Getúlio Vargas, em frente à escola ali no Santo Antônio, que flagrou aí um rapaz aí, empinando moto e andando em pé em cima da moto. Na hora que o rapaz, parece que ele percebe que ele é filmado, ele senta na moto e segue subindo a avenida. Segundo essa cidadã, relato dela, esse rapaz passou 4 vezes em frente à escola ali, no horário da tarde ali, de entrada e saída de alunos. Então, a população filma, registra e manda para a gente que nós vamos postar. O papel da imprensa é esse, é mostrar o fato como ele é. A imprensa é um retrato da sociedade. É importante destacar também que a polícia está de olho. Nessa segunda-feira, a polícia divulgou aí várias ações aí na cidade. Dentre as vias aí que foram fiscalizadas está a rua José Bernardes, é aquela via ali entre o Belvedere e o bairro Piedade, que além dessa questão dos motoqueiros, né, que virou pista de grau, tem também a questão dos caminhões. Todo dia um flagrante, né, Bruno? Todo dia. Infelizmente, por causa do GPS que joga os caminhoneiros para lá, acho que é a mesma situação da rua Belo Horizonte, mas que lá na José Bernardes é agravado pelo fato da placa de proibido descida de caminhões acima de 5 toneladas está muito mal posicionada. A placa está no início do morro. Então o caminhoneiro chega no início do morro, não tem como ele manobrar. A placa precisa ser reposicionada para quando o caminhoneiro, o profissional do transporte entrar na rua, ele vê, olha, não dá para passar aqui, porque se eu descer ali tem risco ali de eu perder o freio e acontecer uma tragédia. Então, reforço mais uma vez, é um trabalho proativo da Prefeitura nessa questão da sinalização e do desrespeito à lei de trânsito, né, de direção perigosa, Polícia Militar fazer sua parte também e a população denunciar.
Bruno, nós mostramos aqui na última sexta-feira o pessoal fazendo cavalo de pau. Você falou da questão das motos e dos caminhões, até os carros, agora ali na Avenida Alba Regina, no bairro Tropical. É uma situação que tem se repetido naquela avenida também constantemente, tanto com motos como com carros. E o que mais me deixa estarrecido é a questão de muitas pessoas apoiarem essa prática quando a gente mostra essa situação que tem se repetido muitas vezes aqui na cidade, você mostrando a favor dessa prática. Eu fico estarrecido. A gente não pode normalizar isso. Educação vem de casa. Se tem brasileiro fazendo coisa errada achando que está fazendo certo, vem dentro de casa. Se tem menor pilotando moto aí de forma desenfreada, cadê os pais? Cadê os responsáveis desses menores? Acho que por isso que é importante a gente mostrar os flagrantes, até porque talvez os responsáveis nem estejam cientes que isso esteja acontecendo. E em relação lá ao bairro Tropical, que é um bairro novo, que tem vias largas, e o pessoal fica fazendo zerinho ali, rodando com os carros ali de noite, ali é um bairro residencial. Muita gente que trabalha, que está dormindo à noite ali, está sendo prejudicada. Então essa turma aí tem que pensar o seguinte: vocês estão se arriscando na rua. Na hora que der acidente, na hora que der BO, não adianta reclamar. Vai ter que assumir lá na Polícia Civil as consequências. Eu acho que o ideal seria aqui em Itaúna se criar um espaço específico para o pessoal que fazer grau, para o pessoal fazer manobra de carro, porque público para isso parece que tem que sobra. Então acho que é uma questão até da iniciativa privada, algum empresário, faz uma pista aqui. Tem certeza que vai ter movimento, que vai ter lucro, que vai ter uma grande demanda. Está aí uma oportunidade de negócio para a nossa cidade. Um espaço privado, exemplo do que existe em Santa Luzia com Mega Space, para isso. É muito simples. Bruno, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia, com os seus comentários, a sua opinião, e até quinta-feira. Tamo junto, contem comigo aí para o que der e vier.